Olá, olá, saudações, tudo bem? Estamos aí iniciando mais um Podville. Abraço, obrigado aí pelas pessoas que têm nos acompanhado. Agradecer a Deus, né, primeiramente, a minha família, que também, sem eles, nada vale a pena. E é o meu colega Mira, que tá voltando de 180 dias de férias. Pô, a saudade fez a volta foi ao grande, mundo, tá louco? Voltamos, pessoal. É muito bom estar com vocês aqui. Ivan, queria te dizer que nesse período senti saudades. Mas assim que eu te vi, já passou, assim. Acho que é um sentimento comum do pessoal. A brincadeira. É muito bom estar aqui com vocês novamente. E hoje, dentre tantas pessoas interessantes que a gente acaba entrevistando aqui, a gente tem o prazer de entrevistar o jornalista Wagner Dias. Wagner, dá um oi aí pro nosso pessoal que assiste o Podville. Oi, pessoal que assistiu o Podville. Tá bem treinado, né? Esse jornalismo aí, cara, pior que tem jornalista assim, né? É verdade. Não, puxa o jornal lá pra gente ler aqui o jornal de hoje. Não tem. Não tem, mas tem muito jornalista que passava a manhã toda lendo. Não, os caras só mudaram do papel pra tela, né? Agora é mais fácil. Vocês já viram que o programa vai ser suave hoje, né? E aí, vai, beleza, cara? Tudo certo, prazer estar aqui. Eu meio que me convidei para estar aqui, mas eu acho que projetos como esse são bem interessantes. E parabéns pelo projeto de vocês, que eu acho que sempre traz um tema diferente, pessoas bem diferentes aqui. Não tem um cunho específico, né, um foco específico. Eu acho que só enaltece as pessoas que são da cidade, as pessoas que estão envolvidas com a gente aí. E tem que valorizar mesmo. Parabéns pelo projeto de vocês. A gente até havia conversado, eu e o Wagner anteriormente, né? E pintou a agenda, pintou a data, né? E assim, o Wagner trabalhou em vários veículos da cidade, tem uma história na cidade, conhece muita coisa de como funciona a imprensa, de fatos, e eu acho que vai nos ajudar a entender um pouquinho da nossa Joinville dos últimos... A gente até estava falando antes da Joinville pré-histórica do papel, né? Do jornalismo no papel, que parece que... Quando a gente estava falando de 10, 12 anos. Exatamente. E aí até estava conversando e me recordei o Wagner e o Juliano Schmidt. Sim. Eles foram precursores, Wilson, de portais, de informação, de entrevista, de entretenimento e informação pela internet, que é o Portal Joinville, né, Wagner? Exatamente. O Portal Joinville, ele iniciou uma ideia de um colega nosso que nos convidou para ser sócio da empresa, o Marcial de Amorim. Foi diretor de marketing do Joinville Sport Clube também. E aí o que aconteceu? Ele já cuidava do portal do GE, que já tinha as notícias ali que eram criadas, e foi bem numa época em que o Jornal Notícia deixou de ser um jornal nosso, né, para ser um jornal do Grupo RBS, daí veio aquela ideia de Florianópolis e tudo, e o pessoal de Joinville, querendo ou não, tem um certo preconceito com o pessoal da capital, a maior cidade do estado, uma rivalidade até, né, e aí ele teve essa ideia de, as notícias estão lá, tem notícia no portal do JEC, tem notícias na CDL, na CIG, tem notícias da prefeitura, tudo espalhado, vamos juntar tudo num lugar só. E aí ele entrou lá no registro.br e digitou Portal Joinville. E tinha uma pessoa que tinha esse domínio. E estava vencendo, e ele ficou atento àquilo. E chegou no momento que venceu, passou, ele foi lá e registrou. E disse que passou um tempo depois, o cara veio, ei, esse Portal Joinville aí é meu. Eu disse, não sabia. Mas ele sabia, mas estava ali, né? Então isso acontece realmente... O cara chegou a pedir uma grana, formalizou algo? Não, ele só falou assim, mas eu dei uma dormidinha aqui, tu já pegou e tal, e... assim que é o mundo. Parte, né? ele poderia ter pago, né, que é pouquinho, né, que se paga para manter, mas ele acabou esquecendo e quando ele foi ver já estava registrado. Só recordando, esse período, acho que tu até comentou antes aqui, é o período que o Jornal do Almoço... Acho que tinha 2, 3 minutos de Joinville, né? Exatamente. Era notícias estaduais e baseado muito em Floripa e sobrava, acho que como é que chama? Um bloquinho para Joinville. Né? Era muito pouco, né? Não tinha espaço para as coisas de Joinville e as pessoas queriam, né? Tanto que você falando
dos primórdios da imprensa de Joinville, né? Eu, sinceramente, né, gostaria de ter vivido períodos como o meu grande amigo José L. Francisco, por exemplo, viveu. Que era uma época de ouro, realmente. O Wilson França, que fazia programas de auditório, né, na Rádio Cultura, nos estudos da Rádio Cultura. Deve ser uma época muito maravilhosa, né? Sim. Que as coisas eram muito mais difíceis, as notícias, né? Então, quando a gente iniciou o Portal Joinville, já era um outro cenário, mas a gente sentiu essas evoluções também. Então o que acontecia tinha release de prefeitura, tinha coisa, mas a gente começou com notícias do Jack. O Juliano ia lá cobrir os jogos do Jack e tal. Daqui a pouco chegou num momento que, olha, a gente vai tirar uma foto nossa e vamos botar no portal. Tá, botava uma foto nossa. Meu, caramba, que legal. E aí foi evoluindo a coisa. Agora a gente vai poder fazer outras notícias sobre outros temas e também com fotos e imagens nossas. Daqui a pouco vamos comprar uma câmera e vamos fazer vídeo. Mas a gente precisa editar, vamos aprender a editar vídeo. E a gente comprou uma câmerazinha, que deve existir até hoje, talvez esteja com o Juliano. E aí a gente começou a fazer algumas imagens, tudo meio tremida e tal, mas era legal pra caramba. E beleza, daí daqui a pouco chegou um ponto, mas o som dessas entrevistas não tá legal. Vamos arranjar um microfone? Daí tinha uma jornalista que trabalhava com a gente, a Cláudia Mota. Cláudia Mota tem um microfone de karaokê. Vou pegar o microfone. Mas assim, a câmera não tinha entrada para microfone. E aí a gente foi no Betão, o Betão, aquele da rádio da Floresta Negra, do Black Kinkle, né? Ele tem uma facilidade, uma manha de mexer com esses equipamentos. E ele viu que tinha um microfone externo ali, que tinha na verdade interno, né, que tinha uma captação. Ele tirou dali, botou um plug e a gente adaptou e fazia. Acho que a primeira entrevista que eu fiz com aquele microfone tipo do Silvio Santos, que era prateado, assim, bem de karaokê, foi com o Julian Ozen lá na Soul, lá em Piraberaba. E aí tal, não sei o que, e aquele microfone. E aí depois a gente comprou um Shure, né? Um microfone tipo esse aqui, assim, bonitão e tal. E aí a gente começou, daqui a pouco a gente pensou, cara. Daí a gente já tinha uma câmera melhor. Comprou uma Sony, também pequenininha, mas com uma qualidade melhor. E aí a gente ia muito nos jogos do Jack, ia lá na entrevista e tal. E aí de repente, cara, vamos fazer uma canoplinha ali, botar um adesivo do Portal Joinville. E daí quando a gente viu a primeira vez assim na RBS, na Record, né, na RIC na época, ali aparecia todos os microfones com, sei lá, Arthurzinho, e daí tinha o Portal Joinville, olha que legal. Assim, foi uma evolução. Começou a aparecer na televisão o Portal Joinville como veículo de imprensa. Exatamente, e a gente não tinha credencial para ir nos jogos do Jack, daí o Mira, acho que era o presidente da associação, e aí depois de um tempo ele disse, não vai dar, e depois acho que foi o JB Teles que ele liberou pra gente, e a gente acho que foi um dos primeiros a conseguir essa credencial. Tem uma história engraçada que a gente foi na final da Jack Figueirense, aquela final não lembro que ano que foi, lá em Florianópolis, e eu, Juliano, o Jean Faísca foi junto também, e aí Como é que é o sobrenome do Jean? Jean Halfenberg. Aí. E aí o Jean não tinha o credenciamento, mas ele disse, mas eu sou jornalista formado e tal. Eu disse, não, mas não é isso, precisa ter a credencialzinha ali e tal. E daí a gente sempre brincava assim, um monte de gente tem a credencial e o Jean não tem. Ô Wagner, desculpa interromper, mas eu acho que é importante nós pontuarmos, muitos dos que nos assistem vão ficar tão impressionados, e de fato admito que eu fiquei. Tu estás dizendo que Joinville, nos primórdios, sei lá, décadas de 50, 60, já teve programas de auditório, sim, como, guardadas as devidas proporções, o Silvio Santos, sim, em Joinville. Em rádio. Claro, não TV, em rádio. Exatamente. Que tinha programas. A história da Tupi, né? Exatamente. Né? Eu não lembro o nome dos programas, acho que a minha mãe, ela trabalhava ali pelo centro, ela chegou a participar, que é bem dos anos... Minha mãe casou em 72, inclusive amanhã eles fariam 50 anos de casado, então na década de 60 por ali, né, ela ia nesses programas, Wilson França que é o cara, assim, né, uma das figuras mais impressionantes da nossa imprensa, assim, de memória, de histórias para contar, e ele apresentava, não sei como é que chamava, tipo, puxava pra Jovem Guarda, assim, alguma coisa, Jovens Comandam, eu não lembro o nome do programa exatamente, né? Não vivi nessa época, então é só de ouvir. Sim. E aí ele
ele fazia todo esse agito e trazia os caras da Jovem Guarda e lotava e fazia uns shows, tiravam fotos. Era uma coisa... na Rádio Cultura, né? Na Rádio Cultura. E olha só, hoje nós temos uma facilidade internet. Exatamente. E não temos isso mais. Não temos nem Rádio Cultura mais, infelizmente, porque era uma história... Ela teve uma história de mais de 50 anos, né? Sim. Né? E agora a Rádio Cultura, ela que era uma rádio religiosa, né? Não, a Rádio Cultura não existe mais, era a Rádio AM, e aí essa concessão se transformou na Band agora, que é uma FM, né? Nessa mudança da extinção do AM pro FM. Eles migraram. E assim, bom, eu tenho duas, eu tava lembrando só, você chegava, acho que tu é mais jovem. Obrigado. Eu me lembro de um período que internet, e tu falando como você me lembrar, lá em Santa Cruz do Sul era o Balada Jovem. Sabe o que era isso, Mira? Esse site de... O cara ia lá, um fotógrafo na balada e pá, pá. E na segunda-feira, que era o pessoal auge? Esperando pra ver as fotos. Enquanto carregava aqui, ó. Só que o que eu me lembro, cara, que deu... Acho que depois eles ajustaram. Eu me lembro que deu alguns problemas, que é o quê? Tá as duas meninas lá, tira foto, beleza. Mas tá o Ivan da vida... No fundo ali, ó. Com a namorada em casa, né? Dizendo que ia dormir. Deu problema. Tá no fundo aqui, ó. Cara, é impressionante, né? Impressionante. Mas a imprensa tem esse papel também, né? Então, aqui em Joinville tinha o primeiro, acho que foi o Look Here, e na sequência tinha o The Night Mix também, que ficou famoso. E aí, né, eu falo da imprensa importante, meu irmão trabalhava numa empresa, numa loja, não podemos falar que não é patrocinador aqui, Baú da Felicidade. E aí ele tinha um amigo que trabalhava com ele que pegou atestado, bem na época do carnaval, ficou doente, né? Acontece, né? E na segunda-feira ele saiu na capa do jornal no carnaval lá em São Francisco e tal. Etc. Na capa? Na capa. A foto dele lá. Artista, né? E aí, quando ele voltou... Fica orgulhoso, vai na capa, pega o jornal e vai pra empresa. Quando ele voltou do atestado, é claro que ele já não fazia mais parte do grupo Silvio Santos. O crachá dele não passou. Oi, Ivan, e sabe o que é tudo muito louco? Você que nos assiste, a gente tem uma audiência, a gente percebe, nem todo mundo é de Joinville. Mas nós estamos falando no período em que o A Notícia foi comprado pelo grupo RBS. Exato. Isso é um período de 10, 12, não mais do que 15 anos. E hoje, a marca Notícia, Diário Catarinense, as rádios, enfim, toda a operação do grupo RBS, que é NSC, conterrânea tua lá, hoje já não é mais o grupo RBS, é NSC. Exato. Que também já adquiriu toda a operação, dizem que porteira fechada aqui no estado de Santa Catarina. Isso mesmo. E aí, no período ali do portal Joinville, Orkut, um pouquinho depois Facebook, finalzinho Facebook. E aí começou esse compartilhamento. A gente falava aqui antes, né? A gente fazia disparo de informativos por e-mail. E daí o Ivan até perguntou, né? Vocês que mandavam spam, então. Não, a gente usava as ferramentas, né, corretas de disparo de e-mail, inclusive. A gente tinha uma ferramenta específica em que a pessoa poderia clicar e dizer que não queria mais receber. Se inscrevesse, não. Bem automático. E aí o que acontecia naquela época, né? Pegava uma situação, eu vou dar um exemplo bem clássico, assim, poxa, preciso de apoiador, né? Preciso de apoiador. A gente não tinha apoiador, a gente conseguiu muito pouco, por isso que o projeto não continuou muito, porque não tinha apoio. O que aconteceu? A gente trabalhava muito, fazia muita coisa, outros projetos que a gente fazia que faziam rentabilidade para a gente se sustentar, mas a gente apareceu nessa época, né? Eu acho que a gente começou a trabalhar na imprensa, em outros veículos, por causa do Portal Joinville, pelo que a gente fazia lá, reconhecido por isso. E aí o que acontecia? Vou dar um exemplo. No dia que o seu Vilmar Finder faleceu, né, que era um amigo do meu pai também, logo cedo a gente soube da notícia, eu fui atrás, escrevi uma nota sobre a morte dele, quem ele era, toda a história importante dele na cidade, né? E aí eu botei uma foto e fiz um disparo de notícias, de informativo de notícias por e-mail. Quando é uma coisa, a gente tá falando de desgraça, né? Uma morte, chama muito atenção, né? Então foi... E aí eu fui, né? O seu Vilmar foi no sepultamento do meu pai, eu fui no sepultamento do seu Vilmar. E chegando lá encontrei o Luciano, né? Do Porão da Liga, o velho. E aí a gente falando um pouco antes sobre, poxa,
precisamos de apoio, precisamos disso, daquilo. Daí ele dizendo assim, né, cara, não adianta, posso anunciar no portal Joinville, mas se eu não botar na televisão, não vai vir gente pro meu show, não vai vir gente pro meu evento. E daí passando, não sei o que, disse, como é que tu soube da morte do Finder? Pelo portal Joinville. Sabe? Então, assim, as pessoas se usavam daquela notícia, mas não valorizavam. Pecado falar do Luciano, que o Luciano foi uma das poucas pessoas que nos apoiaram. Sim. Mas assim... Mas não tinha um entendimento do que era aquilo. Exato, né? Parece brincadeira de muito internet. Muito vanguarda, né? Muito à frente do seu tempo. Isso aí. Era brincadeira de internet, os meninos vão lá e fazem... A gente fazia muitas coisas, né? A gente ia em tudo que é lugar, festas em tudo que é lugar, festa do Aipim, festa da colheita, enfim, a gente percorria a cidade inteira. Mas aproveitando a deixa aí, né, o nosso momento de gratidão aqui, eu acho que a gente tem que valorizar os que nos apoiam, que possibilitam de estarmos aqui. Então, valorizando aí os nossos apoiadores, a gente sempre gosta de fazer menção a Red Horse Energy Drink, o energético do embaixador, a Liderança Proteção Veicular, vocês também acabam acompanhando aqui na nossa TV, Rancho Timbé Centro de Eventos e M5 Import, são os nossos apoiadores, aqueles que proporcionam que a gente possa aqui estar tentando criar e trazer a todos que nos assistem esse conteúdo de qualidade e que nos possibilite ter uma conversa dessa aqui com o Wagner e contextualizar assim, porque veja, Wagner, a gente começa a ficar velho, né? É muita coisa, é muita mudança em tão pouco tempo, né? As pessoas devem pensar, os mais novos inclusive, mas por que não manda por WhatsApp? Não manda porque não mandava a lista de transmissão, grupo, tinha. Porque não tinha. Outra questão que eu tava pensando. Dos acessos ao portal, quantos eram em computador, né, PC e quantos eram em celular? Nem tinha celular muitos ainda. Só então, depois que até a gente criou essa responsiva, né, a versão para poder acessar pelo celular, mas era no começo não. Mas isso bem depois, né? Sim, o responsivo, pouco depois, né? Exatamente. Mas no começo era e-mail só, as pessoas tinham seus notebooks e PCs. E hoje já todos os acessos, nossos acessos aqui inclusive comprovam que a maior quantidade de acessos é mobile. Sim, uma grande quantidade. Maioria, né? E acaba não vendo as coisas como um todo, né? Mas pegando as partes. E as partes que vocês colocam geralmente são as melhores. E essa é outra questão. Esses dias eu até me esqueci com quem eu tava falando. Porque se tu sentares na frente do computador, tu tem uma mínima... Como é que eu posso dizer assim? Não é segurança, é conforto. Uhum. Tá no computador ali, tu até que nem o estilo de olhar uma televisão. Uhum. Consegue olhar um conteúdo de 10 minutos, 15 minutos, e se tu gostar muito, 30 minutos. Mas tenta olhar algo no celular. Áudio. Não tem como, cara. E tem outra situação. Aqui, daqui a pouco vem uma questão do Insta, vem uma questão do e-mail, vem uma questão do WhatsApp. Cara, bombando, né? Tu até pode. Não, cara, eu não vou abrir o WhatsApp, eu vou ficar olhando o vídeo. Eu não vou abrir o WhatsApp. Eu não vou abrir o WhatsApp. Eu preciso abrir o WhatsApp, não tem como. Cara, é uma maneira diferente, cara, não tem como. E assim também a captação de informação, assim, que as pessoas têm, por exemplo, falava, mas vai passar no Jornal do Almoço e tal. Muitas pessoas não almoçam mais em casa e não assistem o jornal, assistem no restaurante que fica aparecendo lá na tela e acabam não às vezes sem som até. Exatamente, não sabe o que está acontecendo, até dá uma certa raiva. E aí o que acontece? É um exemplo que eu dou bem claro, assim, né? Um amigo meu, que talvez o Ivan até conheça, participava muito das sociedades de tiro, o Taylor. O Taylor disse que ele foi participar de jogos abertos, né? E ganhou medalha nos Jogos Abertos e tal. E aí, quando chegou, num momento, saiu lá no Jornal do Almoço, resultado. E aí, uma tia dele ligou para outra tia e disse... viu que o Taylor ganhou uma medalha lá nos Jogos Abertos? Então, assim, bem que eu vi que tinha um Sevenani lá e aí eu achei que era parente nosso. Eu digo assim, uma prestou atenção e a outra não prestou atenção. Sim. Sabe? Então, daí cria essa situação de... televisão, né? Na televisão, que eles acham que é o veículo mais impactante, né? Mas tem o seu poder, seu poder. Uma das matérias que a gente fez interessante foi com o pessoal do futebol americano. E aí eles falaram que uma vez eles fizeram... Ele tem um termo para isso, de repente o Neto sabe, o Neto que é americano.
da chamada, né? Tipo um tryout, alguma coisa, tryout, sei lá, enfim. Uma chamada para quem quer ser jogador de futebol americano no time do Joinville. E aí eles fizeram esse chamamento no intervalo da novela. Assim, quem que assiste novela que quer jogar futebol americano? Diz que eles nunca receberam tantas inscrições como naquela vez que eles conseguiram essa chamada. Então, assim, querendo ou não, né, a televisão tem o seu poder ainda de interferir na vida das pessoas. As pessoas falam, não assisto Globo lixo, não sei o quê, mas tu viu o que saiu ontem no Jornal Nacional? Acredito que as verbas publicitárias, ainda acho que a grande maioria vai para televisão. Não, já foi mais, né? Sim, claro. Uma coisa hoje certa, ela é dividida. Pode vir e não tá vindo, né? Não, tá vindo pra ti, fala por quê. Não, brincadeira à parte. Mas sabe uma coisa que eu acho que, assim, mais importante que essa imersão das pessoas na TV, ainda de existir uma penetração nesse sentido, as pessoas, e a gente sente, Ivan, as pessoas muitas vezes vêm aqui conversar, encontram a gente e aí falam de um assunto como se nós estivéssemos conversando, e daí é porque tinha assistido o Podville. Porque o que as TVs perceberam há muito tempo, e realmente teve esse período onde nós estávamos, digamos, refém da programação da capital, mas as televisões, eu acho que esse é um grande trunfo de vocês lá no portal Joinville, além do mérito, trazer conteúdo da comunidade. As pessoas gostam de se ver, as pessoas gostam de serem ouvidas, as pessoas gostam... o padre da minha igreja estava lá, meu vizinho estava lá, o cara que eu sigo no Instagram estava lá. Sim. As pessoas... Esse conteúdo de comunidade identifica muito. A rádio sempre fez isso muito Exatamente. bem, né? A rádio sempre foi muito boa. Tanto é que mesmo com toda essa... Desculpa, Wagner. Com toda essa transformação, a rádio não morreu. Exatamente. O Padre Anderson tinha um blog no portal Joinville quando ele estava no Vaticano, e ele escrevia de lá. Depois ele começou a fazer vídeos e a gente publicava os vídeos dele. Só falta tu dizer que tu assistiu a entrevista dele aqui no Podville. Também assisti, mas ele começou porque ele... Do Vaticano, ele mandava material para vocês. Exato, ele escrevia, a gente criou um blog para ele, né? Não lembro como que chamava exatamente, mas na época lá ele é vizinho, né, onde o Juliano morava, ali no Costa e Silva, então eles se conheciam e começou essa... Pô, que legal como as coisas vão se encontrando, né? O Padre Anderson esteve aqui conosco no programa. Somos mais de 600 mil pessoas, mas tem os seus vínculos, não adianta, né? Exatamente, sempre tem. Eles costumam dizer, né, que entre nós e uma pessoa muito famosa, assim, tem 2 ou 3 pessoas aí no meio. Né? Eu ouvi essa tese, diz que é 6, até 6 pessoas. Tu não está distante a qualquer pessoa do planeta, a mais 6 pessoas, porque tu conhece o Wagner, que conhece, sei lá, um senador, que conhece o presidente. Jorginho Melo me deu a mão ali, é meu amigo agora. Ué? Que mentira, não é meu amigo. Como é que é? Não, só essa parte aqui, então vamos continuar. Vamos seguir que eu... Qual é a rixa de você? Não. Mas aí conhece outra pessoa que tu não tá numa linha com a Silva também? 6 pessoas. Eu, na verdade, eu fui... Tu é joinvilense? Sim, eu sou joinvilense, meus pais, meus avós de Joinville. Eu cheguei no Costa e Silva eu não sei onde a gente morava antes, que era muito pequeno, mas eu cheguei ali com 3 anos. 3 anos, eu acho, no Costa e Silva. Na Coab do Vilichoso, né? Que fica entre Costa e Silva e Glória ali. E aí cresci ali. Fiquei ali até ir pra Curitiba quando eu tinha 21, se eu não me engano. Mas daí é estudo. Pra trabalhar, na verdade. Trabalhar. Mas daí tu tava formado em... Não, depois só que eu entrei na faculdade. Primeiro eu só pensava em trabalhar. Na verdade eu tentei fazer faculdade na Federal do Paraná, mas eu era muito burro. Assim como jogador de futebol, né? Que curso tu queria fazer lá na UFPR? Direito. Mas aí também teria perdido tempo, né? Não dá, né? Não dá, não conheço nenhum. Advogado é complicado. Mas eu ia dizer que, assim como jogador de futebol, né? Eu treinava, tem uma história bem engraçada também da escolinha da Embraco, né? Participava as pessoas, né, que vocês conhecem, Dudu Martins, Fernando Krellin, o Jason, né, que é o irmão do Silvio, né, que teve no programa de vocês também, que faleceu, né? O Jason. Enfim, tem algumas outras pessoas que talvez conheçam. E aí a gente ia treinar lá na Embraco, na escolinha, e daí eu sempre costumo dizer, eu treinei na Embraco. O Everton Negão também, né, lateral direito, campeão com o Jack em 2001, né, 2000 talvez também foi. E aí todo mundo treinava lá, enfim, né.
O Amandos depois também entrou na escolinha. E aí eu falei assim, meu, só não fui jogador de futsal profissional porque era muito ruim, né? Porque é a única coisa que... eu tinha tudo pra ser, mas era muito ruim, daí não deu certo. Mas ô Wagner, aproveitando que a gente está nesse assunto futebol, vamos falar de umas coisas tranquilas assim. O Joinville tá. Tu acompanhou um pouco, né? Cara, como explica? Nós estamos com um time fora de série. O Joinville, eu acho que pegou um augezinho ali de série C, série... Não sei se chegou a chegar na... Acho que foi antes, né? Desde a Série D a gente já acompanhava. Quando o Joinville chegou ali nas finais da Série D, o Juliano viajou para todos os lugares, né? A gente fazia as coberturas. Isso aqui. Naquela ascensão até nós ganharmos a Série B. Ou pós-Série B. Só para contextualizar quem nos assiste aqui, ou nos ouve. Ficou até depois em Série A, a gente fez coberturas e tal, mas a gente pegou a época de sem série, assim, né? Que a gente fazia. Como nós estamos hoje, sem série. Só que não estávamos em processo de recuperação, recuperação judicial, falei isso. E aí a minha opinião sobre o Joinville, eu já falei para algumas pessoas e de repente para vocês não, qual é a minha teoria sobre o Joinville? Do que eu acompanhei, né? Como a gente acompanhava muito. Eu fui numa reunião na CIG, quando o Joinville, acho que foi campeão da Série C, né? Reunião do conselho, né? E aí teve a reunião lá e eu ouvi um papo assim, olha, não sei se era Série D ou era Série C, eu acho que era Série C. Eu disse, lembra os conselheiros dizendo, lembra que a gente juntou um dinheirinho para pagar viagem, pagar bicho, não sei o que, a gente juntou, vou dizer que 10 mil de cada um, e era um empréstimo para o clube, e aí essa pessoa que era conselheiro disse, olha, o meu dinheiro, né, o meu 10 mil não precisa devolver, o clube pode ficar, e outro cara já levantou, o meu 10 mil também pode deixar, e não sei o quê. Eu falei, não dei 10 mil, mas eu queria de volta, eu fiquei pensando, né? Mas aí eu pensei, poxa, que clube que é esse, né, cara? Que organização é essa que tem que fazer uma panelinha no final? Só se eu não entendo nada de futebol, mas isso talvez acontece na Cercos, acontece em outros clubes pequenos, né? Nem mais. Possivelmente que não, mas... Primeirona não. Sabe? Mas assim, eles pegar o final e fazer uma vaquinha pra juntar... Beleza, né? Passou essa fase e eu lembro daí no clube, lá na arena, uma entrevista que o Nereu falou assim, Nereu Martinelli falou, olha, eu acho que era o Jael. Eu sei que a gente já tinha fechado, né, o grupo, né? Fechou o grupo aqui e tal, mas o Jael tava aí no mercado e eu acho que tava num valor bom e a gente contratou o cara. O clube tava fechado, trouxe mais um cara, aumentou a folha, enfim, vai gerar, tem dinheiro para receber até hoje. Né? Não sei se é essa a questão. Mas assim, a impressão que eu tenho, né, ao contrário disso, é o que eu ouvi falar da Chapecoense. Né? Inclusive, eu escrevi uma matéria sobre a Chapecoense também, quando ela estava ali em ascensão. O que acontece? A história que a gente sabe da Chapecoense. Chapecoense foi subindo de série, chegou na Série B, subiu para a Série A. Chegou na Série A, dizem que eles falaram assim, olha, vamos ganhar 5 milhões da CBF. Vamos guardar 1 milhão, ou 1,5 milhão, ou eles ganharam 7, era 1,5 milhão, enfim, vamos guardar uma grana aqui. Por quê? Porque daí a gente cai, e ano que vem a gente injeta esse 1 milhão e a gente já sobe de novo e pau. E aí, beleza, vamos fazer isso. A diretoria se reuniu, fez isso. Decisão estratégica. Sim, pensando, né? Sabia das limitações. E aí o que aconteceu? Chegou no finalzinho do campeonato da Série A, a gente não vai cair. E a gente tem 1,5 milhão guardado, ou 1 milhão, sei lá. Sabe? Então, e eu sentia do Joinville que não tinha essa organização. Sim. Né? Quando o Joinville subiu da Série A para a Série A, depois do Campeonato Catarinense, o Joinville disputou o último jogo aqui com a Ponte Preta, aquela história da ponte caiu e tal, não sei o quê. Eles contrataram o Rafael Costa, né? Que era o centroavante que fez o gol até pela Ponte Preta, que era reserva da Ponte Preta. Assim, o time tem jogadores ali, eles contratam um cara que é reserva do time que ficou atrás do Joinville. E aí, na Série A, contrataram o Marcelinho Paraíba, que estava jogando no Lages, fez até um bom papel no Joinville, né? Mas assim, contrataram um cara que de um time inferior. Então, assim, eu não vi esse planejamento. E aí, depois da tragédia da Chapecoense, né, uma situação como essa que a Chapecoense chegou em alguns pontos. Não estou dizendo que a Chapecoense merece mais, eu torço para a Chapecoense. Não, eu torço para o Joinville, eu sou de Joinville. Mas assim, os fatos, de admirar, porque a Chapecoense teve jogadores depois da tragédia assim, eu vou mandar tal jogador. Eu disse, não, eu não quero esse jogador. Né? Podia vir e tal. Não, mas não precisa pagar nem salário. Não, eu não quero. Eu já tenho o grupo fechado, tá tudo certo. E eu não senti que o Joinville teve essa organização.
Então, eu acho que muito se deve a isso. Aí, assim, aquele negócio assim, vamos pegar mais um dinheirinho aqui, precisa de dinheiro, toma aqui, e pega aí, precisa pagar tal coisa. Não, pega aí, depois a gente se acerta. Então, assim, não gerou uma coisa profissional, parece, né? Isso que faltou e acabou culminando na situação que está hoje. Mas, Wagner, sendo profissional, não tem como dar pitaco. Será que não há um interesse por trás, justamente para que a gestão não seja profissionalizada? Pode ser. Porque aí você vai afastar interesse de terceiros. Empresários. Você vai afastar empresários do futebol, né, no caso. Sim. Você vai afastar interesses políticos. Será que é do interesse afastar justamente essas forças que a gente não pode negar, existem? Sim. E não necessariamente são pensando nos melhores interesses do clube. Pois é. É que essas situações, elas são no futebol e... Eu como colorado, eu sempre tenho... eu tô muito bem, né? Não tenho nem reclamação para fazer, uma né? referência. Mas eu como colorado, eu sempre lembro de uma contratação do Anderson, aquele que era do Manchester United. Que era do Grêmio. Que foi o do gol da Batalha dos Aflitos lá. Sim. Bom, mas eu acho que ele passou 8, 9 anos no Manchester lá, né? E com o treinador, o inglês, aquele ainda... Sim. Do Cristiano Ronaldo, Ferguson. Alex Ferguson, que ainda era rígido. Bom, resumindo, ele milionário, ganhando bem. O que ele quer? Voltar pro Brasil. Mas não é pra jogar bola, é óbvio, né? Daí o Inter contratou ele. Tá, legal. São de marketing, né? Vindo do Manchester. Mas essas coisas que não dá... Cara, um contrato de 5 anos. 5 anos. Isso aqui, né? E acho que era 1 milhão e... Cara, um valor assim incrível. Então, tanto que depois, acho que é o Vitório Pífero, que foi o cara da época lá, o Ministério Público, tudo é um baita. Então, esses sistemas onde tá bagunçado, é interessante para muita gente. Isso não é só no esporte, né? É nas empresas, na gestão pública, porque onde tem essa bagunça, onde não tem organização, é mais fácil de trabalhar algumas situações. É difícil falar isso do Jack, né? Sim. Como do Inter, como qualquer... Porque até na gestão muitas vezes pública. não quer reconhecer, né? Porque tu tem que começar a dar nomes, e quando tu começa a dar nomes, prova. Não, mas ainda bem que o Wagner vai fazer isso aqui hoje, né? Eu tenho uma lista de documentos. Vamos trazer esse dossiê? Não. Mas assim, daí terminou o portal Joinville, né, Wagner? Sim. Daí porque tu chegou a trabalhar muito rádio e na imprensa escrita tu chegou, televisão. E daí fui pra rádio, né? Eu fiquei algum tempo na rádio. Depois também na época da TV Babitonga. E daí nesses últimos tempos na TV BE, na TV da cidade, né? Também, né? Que eu participei ali do programa. Babitonga ali perto do Angelone, né? Não é mais, né? Mas era ali, né? Era ali, né? Naquela esquina. Ela não existe mais, mas era uma TV que a gente também começou a criar essa experiência ali. E também passei pela TV Câmara, né? A TV da cidade que você diz, da Nativa, né? Isso, exatamente, no prédio da Nativa. Só fechada, né? Exatamente, só canal fechado. E a TVB é aberta. TV canal aberta, 11. Sim. O Passando a Limpo, né, que era o programa que eu participava, ele teve uma outra visão depois que foi para a TV aberta, né? Ficou mais popular, as pessoas acabavam nos reconhecendo mais. Antes ficava na TV da cidade, o conteúdo era o mesmo, mas as pessoas acabavam nos reconhecendo mais e atingindo mais o público dessa outra forma. Então, assim, foi uma experiência legal, como na TV Câmara mesmo, trabalhar na Câmara de Vereadores, é uma experiência interessante para qualquer um que é da imprensa, sabe? E eu sinto que a imprensa muitas vezes falta essa experiência, né, de viver ou de conhecer, né? Eu vou dar um exemplo bem clássico, assim, ó, você pega uma reunião, como eu participava antes, na prefeitura, né, na Câmara de Vereadores, quem que eu via lá? Luiz Veríssimo eu via lá, Saavedra eu via lá, né, e a gente, né, e os repórteres da RBS na época e tal. A gente não via essas figuronas da rádio que fazem programas que, sabe, de importância, essas figuronas elas não apareciam. Então como é que você vai opinar sobre uma coisa que você não participou, só do que os outros disseram? Eu lembro de uma situação de um colega de imprensa que falou assim, ontem na Câmara de Vereadores o vereador, vou chutar, né, vou dizer, o vereador Fábio D'Alonso falou tal coisa.
No dia seguinte ele falou, na verdade não era o Fábio D'Alonso, era sei lá, o Dorival Prete, né, na época. E assim, cara, o cara que tá lá presencialmente, ele não vai confundir Dorival Prete com Fábio D'Alonso, né? Então com certeza alguém falou, ele não entendeu, ou ele pegou a versão de outra pessoa, e aí eu sinto isso, sinto a falta disso, das pessoas não participarem do levantamento de dados das coisas. Só o que ouve falar. Muita gente diz, muita gente até a gente falando do Joinville, né? Muita gente do esporte, né? Diz assim, eu não preciso ir no CT, eu não preciso ir no treino do Jack. Longe, né? As pessoas me falam, se o diretor, eu ligo pro diretor e sei tudo. Não é assim, né? Sabe isso. Tudo que o diretor quer que tu saiba, né? Então situações assim da imprensa que eu sinto a falha, né? Cara, assim, eu, graças a Deus, muito por intermédio do Veríssimo, assim, que é um grande amigo, e outros lá, eu quando vinha a Joinville, eu escutava o Veríssimo de manhã, acho que era na 89, acho que era na 89 o Veríssimo, ali em 2005, de 2005 2006, o Veríssimo acho que era das 7 às 8, ou das 6h30 às 8. Bom, e lá na nossa região, no Rio Grande do Sul como um todo, tem uma característica do jornalismo na rádio. A Gaúcha, a Rádio Guaíba, nem sei se tem Farroupilha lá ainda, mas essas emissoras, elas têm um jornalismo, tanto no esporte, como falar isso, né? Aqui parece que é muito mais comentarista, é opinião, né? É opinativo, até entretenimento. Isso. Assim, porque eu vejo uma carência de jornalismo. Fato. E eu não quero dizer se o cara tá certo ou tá errado, eu não quero entrar nesse mérito. Mas aquele jornalismo... Em cima da notícia, ali no fato. Eu não tô dizendo nem que isso é bom ou ruim, não quero nem entrar nesse mérito. Mas aquele jornalismo... Quebra-queixo ali. Sabe o que era o jornalismo de rádio que eu admirava? E eu tive a oportunidade, bem pouca oportunidade, mas substituí ele na rádio quando ele estava ausente. E vizinho de bairro, porque ele morava no Costa Silva, lá no Vila Xôssela, inclusive. Vizinho da minha mãe também lá na casa da Barra do Sul. José L. Francisco. Aimoré do Rosário. Aimoré do Rosário, algumas oportunidades e conversando com ele, assim, né? Ele foi o grande amigo do meu pai. E aí ele ficava naquela situação assim, de ele dizia assim, ele não sei o que aconteceu com o cara, porque ele morreu, falaram que o irmão era envolvido com droga e não sei o que, como é que eu vou conseguir? Às vezes assim, vai na funerária, conversa com o cara da funerária, e qual é o contato, conseguiu o contato de quem foi lá pedir o sepultamento, e aí ligava para essa pessoa, tentava ver o endereço. O Aimoré tinha essa característica. Ele tinha uma salinha na rádio, né? Ficava ele lá, às vezes o Mário Celso ficava lá do lado dele, era telefone, era anotação e papel. Para apurar a informação. E aquelas folhas, aquelas anotações, ele pegava... Era entretenimento também, porque ele fazia uma coisa caricata, que não era ele na vida real, assim, ele é bem mais sério do que aquilo, mas era impressionante, assim, o que ele fazia, eu não vi ninguém fazendo, assim, né? Eu não acompanhei de perto José L. Francisco, acompanhei mais na sequência, né, Cacá Martã, enfim, essas outras pessoas. Mas Cacá também foi uma grande... Sim, assim. A Aimoré do Rosário era uma coisa, que eu admirava, assim, do jeito que ele fazia aquilo, e ninguém mais consegue fazer daquele jeito, parece, né, é bem diferente do que se tem hoje, né, do jeito que ele apurava os fatos ali era bem impressionante. Essas pessoas, né, como o Cacá Martã, como o Aimoré, como o Arivan, que eu também admiro bastante, essas pessoas que me fizeram gostar de rádio, assim, sabe, fora meu pai, claro que eu via a Rádio Cultura o dia inteiro. Mas assim, essas pessoas que faziam uma rádio que hoje não existe mais, né? Não existe na TV, não existe nem em portais de notícia, não existe mais isso. Que é juntar as pessoas, né? É como se fosse um bate-papo aqui que a gente tá fazendo hoje. Ô Wagner, tu acredita, assim, que o jornalismo, tu tens formação, né? Tá deficitário? A notícia hoje é plástica? Eu acho define isso? Eu defino assim, na verdade, há bastante tempo, né? Existe uma questão financeira, né, importante. Então, assim, para vocês terem esse canal aqui dessa forma, o que acontece? Precisa de patrocinador. O conteúdo de vocês é muito interessante, né? Agora, em algumas situações numa rádio, existe uma grade, e aí o que vai acontecer? Quem traz mais patrocinador é que vai conseguir esse espaço, né? Isso há bastante tempo, hoje em dia talvez um pouquinho diferente. Daí o que acontece? É o piloto de Fórmula 1,
né, que só conseguia carro para correr. O espaço é vendido para o cara que trazer mais rentabilidade. Exatamente, de repente o conteúdo do cara nem é tão legal, mas ele traz rentabilidade. Então, um bom vendedor. Exatamente. Então, assim, se ele está vendendo, muitas vezes me convidavam, vim apresentar o programa aqui na TV, vim apresentar o programa, mas não é só apresentar, tem que vender também. Sim. E daí cair numa situação como essa. Então, eu acho bem complicado que está focando nisso. E aí quem sobra para quem? Sobra para, às vezes, um estagiário, às vezes um estudante, e as pessoas não estão preparadas para aquilo, e eles pagam muito pouco, né? São poucos veículos, eles pagam muito pouco, e aí a gente não consegue ter uma empresa maior, como você falou lá no Rio Grande do Sul. A gente sente em Blumenau tem bastante rádio, em Florianópolis tem bastante rádio. Na verdade, Floripa tem uma tradição também. Né? Eu vou muito ali, né, pro Vale do Itajaí, Foz, né? Balneário, Itajaí, tem muita rádio, tem muita gente falando em rádio, mas aqui em Joinville não. Aqui em Joinville a parte local realmente é muito pouca. Infelizmente está na mão de alguns e a gente é obrigado às vezes a ouvir algumas coisas que não são a realidade. Né? Não são a realidade, como eu falei, importância de se aprofundar, de conhecer Câmara de Vereadores, como é que funciona. Eu já vi assim, porque os vereadores não fazem um projeto para aumentar o salário dos servidores. É vício de origem, não tem como um vereador legislar sobre isso. Sim. Porque a Câmara de Vereadores não faz... Não é assim que funciona, então eles precisam ter um conhecimento. Teve uma vez que Só que essa afirmação na rádio, dessa forma... chama atenção. Que às vezes é o que a população... Exato. Mesmo que seja uma desinformação. Sim. Nós vivemos numa sociedade, num momento de desinformação. É uma desinformação. Isso. Mas é aquilo que o cara quer escutar. E aí isso chama um patrocinador, e chama isso, chama aquilo, e infla, e tem audiência. E talvez é isso que é o problema. É a questão financeira que leva o sucesso do programa ou não. Tem um monte de patrocinador, vamos abrir mais horários. Para quê? Para falar coisas que às vezes não condizem com a verdade. Outra situação que eu ouvi na rádio. A rua Visconde de Mauá agora é uma... Como é que chama? Quando é uma via que pode ter comércio, que pode ter um termo, né? Que muda o zoneamento e a via chama... Enfim, eu não sei o termo que se diz. Daí o cara assim, agora o trecho da rua Visconde de Mauá entre Benjamin Constant e não sei qual lá, ela é uma via não sei o quê. E aí, assim, daí o cara falando na rádio, né? E pra quem não sabe como é que tá, vai lá e passa lá pra ver como é que é. Como é que ficou agora? Não mudou nada a rua. É só um termo que se diz agora pode construir mais, prédios mais altos, enfim. Então tem algumas informações assim que faz. Eu já ouvi muita coisa. Teve a mudança legislativa em relação à condição da rua. Exato. E o jornalista falou, vai lá dar uma olhada para ver como ficou a nova rua. Esses dias um outro... Faixa viária. Esses dias um outro comunicador aí da rádio falou assim, o Joinville vai jogar vai jogar hoje, amanhã, jogou ontem. Vai jogar amanhã, vai jogar amanhã contra o Ercílio Luz, lá em Florianópolis, deu. Na ponte? Sim, na ponte. Ela não sabe nem de onde, não sabe que dia é o jogo, se vai jogar em casa e da onde é o Ercílio Luz. Então, assim, aí fica complicado. Vai querer dar pitaco aí só na escalação. Só pra gente dar referência pros nossos ouvintes e os que nos assistem, o Ercílio Luz é do sul do estado. Sim, Ercílio Luz acho que é da região de Tubarão. Criciúma, né? Não. Tubarão? Acho que é Tubarão. Já vamos olhar aí, olhar. Aqui o jornalismo apura o fato na hora. Exatamente. Melhor do que passar informação errada. O Lima jogou no Ercílio Luz, né? Sim. O Lima foi uma das... Fazia gol adoidado aí. Depois até, inclusive, já que acabou contratando... Mas, Wagner, responde aqui pra nós. Tu teve essa experiência, assim... Porque compete muito à imprensa fazer a fiscalização do poder público, do poder legislativo, ficar em cima do fato, cobrar os caras. Só que tu teve essa experiência do outro lado do balcão, né? Fazendo assessoria de imprensa ali de uma Câmara de Vereadores. A gente sabe também que o nível legislativo muitas vezes não é da melhor qualidade. Eu sempre costumo citar, a gente tá falando de casos, eu vou falar, não é de Joinville, mas uma cidade aqui do Paraná, é um caso pitoresco que o vereador queria revogar a lei da gravidade. Sim. Nessa linha de querer ver, etc. Ele viu a lei da gravidade e resolveu revogar. Porque eles tinham um problema que a água não subia, explicaram para ele que não, vereador, a água não tá chegando lá onde a tua base, o teu eleitor, por causa da lei da gravidade. Tá atrapalhando. Pode deixar, que nós vamos apresentar hoje mesmo um projeto de lei para revogar essa lei da gravidade. Então, assim, brincadeiras à parte, o nível legislativo, e eu acho
não é uma crítica, é do processo democrático, né? Tem muita gente que diz, não, porque tinha que ter nível superior. Não, eu penso que não, é do processo democrático mesmo. Necessariamente o legislador não tem uma formação das mais formais, assim, digamos. Mas como que lida com isso, assim, com algumas coisas que acabam surgindo e o jornalista faz essa mediação, mas vê que muitas vezes é uma grande besteira que está sendo dito ali, né? Porque assim como a gente falou, existe o radialista que dá barrigada, mas também tem muito vereador que dá barriga e que diz que vai fazer coisa que nem é da competência do legislativo. E tem vereadores e vereadores, né? Eu acho que assim, tem vereadores bem capacitados e mesmo esses bem capacitados, eles acabam falhando. Eu vejo assim que é importante ter representantes do povo, de classes mais simples, mas é importante ter, falei inclusive na época do agora deputado, né, Rodrigo Coelho, a atuação dele na Câmara foi importante, né, porque engrandecia os debates, né, ele tem um conhecimento, né, estudioso, advogado, enfim, mas precisa ter um médico como tem agora para discutir as questões de saúde, apesar de que às vezes não recebe o espaço devido, né, mas precisa ter um engenheiro, precisa ter todas as classes ali representadas para discutir assuntos. Então assim, tem vereadores que eu considero experientes, né, bons vereadores, que de repente estudaram um pouco, e outros vereadores que foram tão atuantes quanto, por exemplo, o vereador Bento, né, ex-vereador Bento, que era de um conhecimento e de aplicação bem séria, assim, né, era um grande exemplo de estudioso, de ir atrás, e as assessorias que ele tinha também ajudavam bastante, mas eu via vereadores, assim, que hoje ainda são vereadores, que conseguem discutir assuntos, mas, por exemplo, numa situação, uma vez falando sobre, na época de Santa Maria ali, que falando assim, vamos proibir os fogos nas boates em Joinville. E aí dizia ali que, por exemplo, aquele foguinho que pede uma vodka lá, um uísque, daí vem aquele negocinho, queriam proibir aquilo ali, assim, vereador, isso ali é um fogo químico, ele não vai pegar fogo no negócio. Não é inflamável. Né? Você bota a mão em cima, você bota uma folha em cima, ele não é um fogo químico, né? Então assim, não tem, então assim, se num conhecimento de uma coisa simples, do cotidiano, ele não consegue discutir, imagina um assunto complexo, uma legislação, uma questão de impostos, né? Então, ele pode ser enganado de alguma forma por alguém que tem um maior conhecimento sobre aquilo. Então assim, precisa ter representante do povo, precisa ter pessoas técnicas também que possam ajudar, senão eles acabam sendo manipulados. E essa relação da imprensa com o poder, cara, eu sinceramente, para mim é um fenômeno da relação da imprensa, da sociedade com o gestor público. O case Adriano Silva. O Adriano, cara, ele consegue ir para Istambul, ir para Portugal. Não bastando isso, ele filma, ele transmite, ele passa num semáforo e diz assim, vou levar para Joinville, tem um semáforo que faz 10 anos. Tem há 10 anos no semáforo ali perto do terminal. Eu vi uma cabine de telefone que é legal, sabe, E Joinville tá saúde, São José caindo, regional, o pau roncando. Bom, beleza. Tem essa situação posta. O Adriano... Vocês imaginam um vereador, qualquer um, atual ou antigamente, ex-prefeitos fazendo isso? É um fenômeno, cara. É um fenômeno. Assim, depende do gestor público. Se vai a São Chico e tira uma foto, sei lá, comendo um camarão e postar, já vai apanhar que nem, né? Isso é dinheiro, cara. Diária e viagem, quem tá pagando isso? É um fenômeno, cara. É um fenômeno, eu não sei, cara, o que tá acontecendo, cara, com essa cidade, cara. É um fenômeno. E todo mundo acha natural. E o pior, cara, tu deve ter um filtro, alguma coisa. Que legal, prefeito. Que legal que tem um negócio que faz barulho na hora que a gente quando o sinal fica verde. Olha aí. Cara, tu sabe que independente de qualquer posicionamento, nem é uma crítica, eu vi essa postagem. Não compartilhei. Mas eu conversei com uma pessoa... Só pra terminar. Eu não quero entrar no mérito se isso tá certo ou errado. De novo, eu quero entrar no mérito que situações idênticas... Em outras, né? Com outros, sei lá, com vereadores ou secretários ou outros prefeitos. Tu imagina um ex-prefeito de todos que passaram nos últimos anos postasse no meio de um pau roncando com São José?
que tá em Istambul passeando alegre, que viu um barulho no semáforo. Vocês conseguem imaginar o que aconteceria nas rádios, nas redes? Cara, não... Cara, e é legal. É legal, pessoal. Eu vi os comentários, as pessoas curtindo. E assim, ó, sabe o que eu achei engraçado daquele semáforo? Tem há muito tempo, na 9 de março, com quase a Travessa Bachmann, que inclusive está em obras. Eu lembro do barulhinho, e daí, pô, que barulhinho é esse? E é um semáforo para pessoas com necessidades especiais visuais. Sim. Então, nós temos isso aqui. Não sei, talvez hoje não tenha mais, mas que já teve, eu sei. E não é de alguém falar, é porque eu lembro disso. E eu vi os comentários das pessoas entusiasmadas com isso. O semáforo é uma coisa bem interessante que me chama muita atenção, assim, né? De novo, né? Eu vou muito ali para Itajaí. E lá tem semáforo ali no cruzamento do calçadão, tem esse sonoro, o semáforo com LED de contagem regressiva, que aqui em Joinville não tem, sabe? Me chama a atenção o semáforo também do pedestre ali, o tempo que vai, quanto tempo vai demorar para abrir, para fechar. São coisas tão simples que Joinville não tem, parece uma coisa besta, assim, mas tem coisa muito mais importante. Mas, a maior cidade... não faz o simples, né? A maior cidade do estado não tem uma coisa moderna na sinalização. É bem esquisito, assim, pra mim. Logo a gente vai ter a inauguração do semáforo, de certo? Eu não sei, cara, tu também é publicitário, né? Sim. Não, marketing, né? Marketing, Tu também é de gestão de pessoas. O que é esse fenômeno, cara? E assim, eu peguei um exemplo. Tem outras situações da relação das pessoas, do gestor público... e até das empresas. A gente teve o caso do Polo com a Volkswagen, assuntos que, cara, o que faz a mesma situação com pessoas diferentes voltado para Joinville? O que acontece, cara? Sabe o que é essa nova imprensa, essa nova maneira de ver as coisas? Porque para mim é novo, Mira. Eu acho que é uma situação de que o que chama atenção. Se alguém, de repente, o Ivan, né? Talvez o Ivan não seja a pessoa mais influenciadora, né? Mas uma outra pessoa que, de repente, chegasse e bancasse ali, ó, pá, o que esse cara tá fazendo lá? Aí todo mundo vai na onda. Né? Um grande exemplo que eu vejo, né? Às vezes pode criticar, algumas pessoas que eu conheço ajudaram na campanha do Ame Jonatas, né? O Jonatas tinha uma doença que muita criança tem. E é um tratamento milionário. Então o que aconteceu? O Jonas estava aqui, a família estava aqui, faziam campanha, assim como tem outras crianças que fazem campanha. Duas situações nesse sentido. Uma, foi uma arrecadação milionária, né, de muito dinheiro, que às vezes com R$2.000 salvava a vida de uma outra criança. Com mais R$10.000 salvava a vida de uma outra criança. Com 200 mil salvava a vida, sabe... valores menores que poderiam resolver a vida de mais crianças não resolveram. E juntaram tudo, parece que focaram tudo no Ame Jonatas. E aí o que aconteceu? Por quê? Porque daí veio uma atriz da Globo e fez vídeo. Daí o Luan Santana doou um violão. Daí não sei quem doou camisa. Sabe? Daí assim, tá todo mundo chamando atenção para aquilo, aí eu vou ajudar. Então todo mundo vai ajudar. Então eu acho que essa questão da mídia, né, de uma forma geral, seja influenciada por robôs, seja influenciada por gente que está apoiando de verdade, enfim, às vezes quando todo mundo cai em cima daquele negócio, a coisa bomba, entendeu? Às vezes é uma coisa bem interessante. O Ivan tem um projeto maravilhoso, mas ninguém deu atenção para ele, porque daí tem um outro lá que fez um que nem é tão interessante, mas recebeu um apoio lá e aquilo assim, opa, mas se aquele fulano tá lá, eu também vou. Então assim, a imprensa também vai focar assuntos que chamam atenção até pela questão financeira. Claro. Né? Não tem jeito, a questão econômica sempre vai focar nisso. Então se ninguém pegou no pé do prefeito até então, agora se alguém tocasse nesse assunto, daqui a pouco o outro também ia puxar, porque hoje a gente recebe, né? Ninguém influente, Vago. Sim, Mira. Ninguém fala. Nenhum influente em Joinville. Nenhum. A nossa cidade, cara, achou normal. Ele achar bonito um semáforo em Istambul em maio, junho, cara. Sim. E assim, se fosse uma característica da nossa cidade com os demais anteriores, não, lá é assim mesmo.
Volto a dizer, qualquer outro cara que fosse para Istambul em maio, de férias, tá louco. Tava... Sim. Tá... Jornal, rede social, placa... A Câmara acho que não consegue nem alugar os veículos por uma pressão política. Sim, claro. Isso outra entidades, cara. Eu vou dar outro exemplo para você, já que nós estamos falando de relação pública. O governo fez uma reforma administrativa onde vai aumentar, acho que é 39 cargos comissionados e mais 24, 25 gratificações, onde vai dar quase $500 mil mês de reflexo na folha, que dá quase 6 milhões ano. Cara, tu imagina um outro gestor dos anteriores mandando um projeto de lei aumentando em 6 milhões, mas não estamos falando de professor, de médico. Sim. Cargo comissionado, cara. Não é cara para trabalhar, para tapar buraco, não, cargo comissionado puro. Assim, inicialmente tu diz, não tem tendência, né? Isso daqui não tem receptividade, né? E tem algumas coisas que passam e... Não, o que eu quero dizer é que o mesmo projeto em anos anteriores... Não passaria. Sim. Poderia até passar. Mas ia ter uma gritaria, é placa, e com todo respeito, algumas entidades também, ia ser... Cara, sim. Nada, Wagner. Eu vou dar um exemplo e criticar também, por exemplo, eu acompanhei, estava na Câmara nessa época, quando o Luciano Hang veio na Câmara. Eu quero construir uma van na Santa Catarina. Tinha um morro ali, cota 40, agora não é mais e tal, daí o cara... Os construtores que eu conheço diziam, não, mas agora não é mais um morro, então pode construir. Daí eu falei, tá, e se tu fosse construir teu geminado ali, o teu predinho de 4 andares, tu acha que tu ia conseguir construir? É claro que não. Vem um cara poderoso e chega aqui e banca o negócio e faz o negócio acontecer. Daí as coisas acontecem. Criaram uma legislação exclusivamente para o Luciano construir a van ali. Sim. E aí o que ele fez? Ele apresentou, segundo o meu amigo arquiteto Arno Kunli, ele apresentou um projeto diferente do que a cidade permite para aquele local ali. Não de questão de altura e tudo mais, não, questão de como mostrar, eu quero estacionamento na frente. Não, é que a nossa legislação diz que o estacionamento tem que ser atrás. E ele disse, não, eu quero questões urbanísticas, né? Eu quero do meu jeito. Eu disse, não, cara, tu vai para uma cidade e tu tem que entrar na regra da cidade. Eles criaram a lei da cota 40 e eles pegaram uma data justamente para condizer, para ele poder construir ali. E ele não quis construir, porque ele quis fazer um projeto diferente. Por isso que eu digo assim, vai lá, bate pau. Encheram a Câmara, né? Gritaram o nome do Luciano. Para quê? Se você que é um empreendedor, você que é um construtor pequeno, você não ia conseguir uma coisa dessa. Mudar uma legislação por causa disso. Além dessa situação, tu conhece algum outro vínculo do Luciano Hang com Joinville? Ou da van, enfim. Pois agora. O que justifica? Porque é ele? Eu acho que sim. Será que é certo? É uma situação, junta a presidente da República, junta, né, toda uma crítica. Ele foi um grande crítico do PT, né? Ele tem um apelo, né? Exatamente. Então criou-se, ele gera empregos e tal. Mas é a minha opinião, né? Ao mesmo tempo que geram empregos, outros pequenos empreendimentos ao redor podem fechar, de repente. Sim, sim, é uma grande preocupação nas cidades de menor porte, quando as vans se instalam. Pode reparar, é uma característica da van, sem julgamento. Sim. Inclusive, eles admitem que eles possuem essa tendência de ser uma espécie de um shopping. Exato. Em cidades de pequeno a médio porte. Tanto é que recentemente que eles entraram, acho que em cidades maiores, estão começando a entrar em capitais nesse processo de expansão. Em Joinville já tem 2 lojas. Será que vai gerar a pessoa assim, agora tem uma van aqui, eu vou começar a comprar aqui. Não vai gerar uma necessidade. Se eu quero ir na van, eu tenho 2 lojas em Joinville. Eu posso me deslocar, não importando o bairro que eu tô. Eu não sinto essa necessidade. Né? Então gerou-se todo quero construir 3 lojas em Joinville e eles não deixam. Talvez quantas fecham será, né? Talvez numa cidade pequena que não tem, talvez as pessoas queiram, mas uma cidade como Joinville não sinto essa necessidade. As lojas não estão lotadas. E qual é o impacto, será, né? Dessas grandes redes? Não necessariamente não é nenhuma uma situação pontual com relação a eles, mas as grandes redes, quando elas se implantam, qual é o impacto negativo na estrutura já estabelecida? Gera emprego, mas que tipo de emprego? Qual a qualidade desse emprego? E o impacto? Essa é uma questão que daí volto. Tem uma história boa, né? Da cidade lá, né? Imprensa e jornalismo
imprensa e jornalismo, elas ajudam nisso. A dizer, a encobrir o impacto negativo, a justificar a vinda porque tem um impacto positivo, mas não é devido ao patrocínio não dessa, devido ao fato em si para aquela comunidade. Porque quem banca uma rádio ou uma televisão não é o patrocínio. Sim. É os ouvintes, é as pessoas daquela região, sabe? E, cara, eu acho uma falta de consideração, uma falta de respeito, quando um formador de opinião, jornal, rádio, ele tem situações aqui, pau. Passou um tempo, não mudou nada no fato, elogio. Do nada. Qual é o que aconteceu da pancada? Eu não tô nem dizendo que a pancada é justa ou o elogio é justo. Mas não pode ser assim, cara. A incoerência que pode... Sabe, pra quem é formador de opinião. É por isso que eu digo, né, que muitas vezes eu recusei alguns trabalhos, porque eu considero isso, né? Ao invés de eu estar apurando notícias, eu teria que estar vendendo patrocínio, né? Então eu não posso vender patrocínio porque, eu tenho verba de um shopping da cidade, né? Como eu vi na época, né? Quando estava construindo o shopping lá próximo da Univille. A pessoa tinha patrocínio do shopping aqui do centro e começou a falar, porque o shopping de lá já caiu o teto, choveu, caiu o teto. Porque o shopping lá tem negócio de crime ambiental. Então assim, ele tá noticiando, né? Porque ele tem o patrocínio do outro shopping ou porque realmente é a realidade. Então tem essas questões assim, não pode misturar as duas coisas, né? Eu acho que existe uma equipe comercial que precisa vender e tal, e precisa ter um cara que seja, não tem como ele ser, né, totalmente isento, né, porque a pessoa tem o seu pensamento sobre alguns assuntos e tal, mas ele tem que ter essa possibilidade, né, de dizer, aconteceu isso, agora inverteu, né, aconteceu isso, aquilo, e a gente estava enganado e não é bem assim, e isso não acontece em Joinville, né, isso não acontece em Joinville, eu já vi muito ao contrário, inclusive, a pessoa vem aqui na rádio dar entrevista e faz o seguinte, se vier essa pessoa, não deixa ela entrar, né, porque essa pessoa vai falar tal coisa, não deixa ela entrar. Assim, então não é uma imprensa livre. Então, né? Assim, Wagner, tu acredita que não existe uma liberdade real? Existe censura, existe pessoas que são vetadas. É que não é uma censura, né? É uma necessidade comercial das coisas se movimentar. Eu preciso de patrocínio e aí a pessoa parte para essa situação. Eu vou ter que puxar o saco, eu vou ter que, para conseguir esse patrocínio, eu preciso disso para me manter no emprego. Talvez as pessoas acabam partindo para isso. Por quê? Porque existe essa mistura. Se ele dissesse assim, você foi contratado para fazer notícia, corre atrás da notícia, não importa, vou te dar a liberdade para fazer isso. Existe uma linha editorial, né? Existe quem... Mas assim, corre atrás das notícias, é isso aí e tal. E a pessoa não pode estar impedida, né, de fazer algumas coisas que ela queira fazer, né? Porque esse patrocinador pediu para não falar, vamos me esconder, né? Isso não faz sentido, né? Sim. Não faz sentido a pessoa ficar escondendo fatos que acontecem na cidade porque a pessoa tem essa... foca outra situação. A gente falava ali, né? Agora há pouco. A notícia acontece uma coisa grave com tal pessoa e passa pano e passa rapidamente sobre aquela notícia e esquece. Indignação seletiva, né? Exato. Então não é isso que a gente precisa. E claro, talvez tenha espaço para esses caras, mas precisa de uma pluralidade para que tenham outros que tenham outra opinião. Mas aqui em Joinville não. A gente tem basicamente noticiários pela manhã, 2, 3, né, 2 mais famosos de repente. Então assim fica difícil, né? Fica difícil ter. Agora se tem várias opções, aí fica mais difícil de você, vamos chamar assim, comprar, né, a imprensa, porque daí tem vários, e aí fica mais difícil, né? Ô Wilson, nós vamos voltar naquela questão dos clubes de futebol. De tu saber de situações, tu tem nomes, mas como provar? É bem complicado isso. Mas isso é pensado também, pá. A atual situação da maneira que se faz jornalismo
e rádio e televisão e tudo, ela é pensada, porque os patrocinadores, os influenciadores, eles patrocinam ou não estão pensando no jornalismo, na informação da população. Não. É focado mesmo. É para ser assim. É para ser assim. E quem não for assim, Wagner, não tem. Quem não seguir esse tabladinho aqui do festival de dança, né? Aqui é a marcação. Se tu dançar fora dessa marcação... E eu acho que a gente tem colegas e tem amigos que sofreram com isso, sabe? Sim. Eu não quero expor nome, a gente sabe as histórias de bastidores. Mira, não andou no tablado, tu tá fora, cara. Só que assim, esses caras têm família, esses caras estudaram, esses caras tiveram sonhos, sabe? Esses caras às vezes querem fazer de uma outra forma. O compromisso às vezes é até maior. Volto a dizer, eu não tô dizendo que eles estão certo ou errado. Eles só querem fazer de outra forma. Sim. E essa outra forma não tem vez. Em muitos locais. Não sei se tu é mais da área do que eu, mas é a percepção que eu tenho. A gente precisa ter fortalecer. Existe uma mídia, vamos dizer, a favor do presidente da República, bem forte. Tá? Mas a gente precisa ter uma outra mídia. E essa outra mídia também precisa ser forte. Né? Não estou falando daí de uma ou de outra assim, que vai fortalecer notícias falsas. Não importa, a pessoa tem que filtrar, né? Tem que ter a capacidade de filtrar situações, de olhar e dizer, não, isso aí tá errado, não tá certo. Sim. A pessoa tá falando isso, tá errado. E discutir sobre aquilo. Eu vou dar um exemplo bem engraçado. Num grupo que eu participo, de torcedores do Joinville, aí um cara, no momento que eu tava na Câmara, na TV Câmara, né? E um cara veio pra mim no grupo e falou assim, Wagner, mas você também tá falando o quê? Tu é funcionário público, tem um cabide de emprego lá na Câmara. Respira, né? Ainda bem que é na tela do celular, então tu não consegue. Daí eu falei assim, como assim? Eu sou contratado de uma empresa que presta serviço para a Câmara de Vereadores. Eu sou um CLT. Eu não tenho cabide de emprego. Eu posso ser demitido a qualquer momento. Né? Eu tenho carteira registrada com essa empresa. Daí o cara falou assim, não, mas a minha fonte diz que não é bem assim. Deu, o quê? Eu sou tua fonte, tu tá falando de mim. Pergunta pra mim se tu quer saber da minha vida. Eu vou te dizer, eu consigo te provar, te mostrar a minha carteira de trabalho, assinar. Então assim, as pessoas, sabe, é aquela vozinha, né, que o Ivan tá tomando lá, vó, eu vou tomar leite com manga. Tomar. Não, isso aí vai te matar, filho, não faz isso, não sei o quê. Não, vó, vou te provar que não é nada, vou tomar. Toma um pouquinho, vó, viu, não deu nada. Não, pra ti talvez não, mas pra mim vai fazer mal, eu tenho certeza. Sabe, então, tem até histórico de pessoas que morreram disso. Né? Não, tem e casos, mostra, né? Casos, mostra. Eu conheço fulano porque eu vi na internet, recebi num grupo do WhatsApp. Então é uma situação assim... Se tá na internet, é verdade? É verdade, é por aí. Cara, é um assunto que dá pra... Esse é um podcast que dá pra fazer 3, 4 horas, sabe, Wagner? A gente já tá aí com 1h10. Cara... Sensacional, só queria te agradecer, tu sabe o respeito e o carinho, acho que a gente sempre se respeitou, às vezes até nem concordando, às vezes com as situações. Sim. O que eu acho que eu acho que é o mais triste de tudo isso, é tu não poder discordar do outro e a gente não discordando uns dos outros, a gente perde muito, porque eu cresço muito ao discordar de ti e vice-versa e ali na frente, o Mira discordou de mim, mas pensando bem, eu reflito, ele não tá 100%, mas eu... E esse tipo de diálogo tá terminando, sabe? Eu acho que é uma das coisas que a gente poderia até fazer no Podville, em algumas situações, pegar um determinado tema, pegar uns 3, 4 jornalistas, eu acho que também é outro formato, e pegar um assunto desse. A gente pode fazer no direito, pode fazer no esporte... E eu vou te dizer até assim um outro exemplo também de algo que aconteceu. Não tem como hoje, a gente não tem maturidade, eu acho, de botar um cara antagônico. Sabe? Sim. Extremo aqui, que não é bom, mas podem ser, não tem... E colocar os dois para conversar. O pior, até pode ter os dois conversando. Mas a reação... das redes e de tudo, sim, é de Fla-Flu. Exato. É Grêmio e Inter. Não interessa a bobagem ou outro que... Não, isso não interessa.
Um é X, o outro é Y e azar, por mais bobagem que seja. Acho que a gente tá perdendo muito. Inclusive, só deixa eu complementar, é possível que os dois conversando não tenham tantas divergências quanto as pessoas que vão estar assistindo e os dois lados, um atacando o outro. E eles vão dizer assim, o fulano matou a pau. E os outros vão dizer, não, o fulano... Pelo contrário, o outro foi melhor. E os dois vão ter certeza que... E eu digo que esse contato pessoal é melhor e a gente vocês não vão conseguir controlar a parte do back, né, enfim, das redes sociais, por exemplo, dos comentários, porque, um exemplo clássico, a eleição para prefeito que o Adriano venceu, acho que primeiro turno ainda, né, a gente fez um passando a limpo com os candidatos a prefeito, chamou todos, praticamente, quase todos, e aí no último, como ia ter uma reprise, né, no sábado, na época de eleição, domingo, se eu não me engano, a gente não fez com candidato a prefeito. A gente chamou o Odir Nunes, que não ia ser candidato a nada. Então ele foi lá. Só que ele era contra o candidato do prefeito. E aí ele focou, né? E o programa também focava, de certa forma, essa questão contra o candidato do prefeito. O prefeito Udo Deller, né? E aí o que aconteceu? No domingo ou no sábado, o Marcão, que era o secretário de comunicação, mandou uma mensagem pro pessoal da TV dizendo, que programa é esse? E acho que ele até ele postou no Twitter, ele botou assim, não lembro das palavras, né? Mas assim, um monte de velho e um jornalista fracassado falando não sei o que, falando besteira na televisão. Daí alguém compartilhou comigo, eu entrei lá assim, Marcão, tu me acha um jornalista fracassado? E aí ele falou, não. Sabe assim? Então assim, é legal, na rede social tu tem esse negócio, né? Desde a época do Orkut lá, eu via isso. Tinha gente que era machão, né? E falava e brigava, mas daí quando via pessoalmente, era uma pessoa querida. Sim. Né? Mas na rede social parece, assim como aquele cara que é machão nas redes sociais e a gente chega presencialmente e é uma pessoa, não vou dizer agradável, mas uma pessoa querida. Sim. Existe o contrário também, né? Das pessoas que se fingem queridas na rede social para depois cometer um crime, para depois... Então a rede social é isso. Infelizmente é isso. Tem gente que se esconde através de perfis falsos também para insultar as pessoas, não tem coragem de fazer essas situações. E esse contato pessoal, eu até então estava achando legal, mas esqueci dessa parte... das pessoas que estão assistindo que vão ficar brigando. Talvez as pessoas aqui entrem em acordo, ou não, mas elas se respeitem. Mas os outros, aí você não tem controle nenhum. Sabe o que é um paralelo, assim, que a gente está falando agora em modernidade, inteligência artificial? Metaverso. Se a gente parar para pensar bem, as redes sociais, a internet, você estar por trás do celular, de um computador, a gente, felizmente, não tem ataque de haters ainda, mas o que a gente percebe? É como se as pessoas já estivessem no metaverso delas, na realidade. E as pessoas têm uns posicionamentos altamente divergentes do que muitas vezes elas são no seu convívio presencial. E digo até, voltando para a questão da imprensa, talvez em alguns momentos os veículos, de uma forma geral, e até os profissionais, ou não tão profissionais assim, eles tendem para um lado que vai chamar atenção. Agora a moda ia ser assim, então eu vou me comportar desse jeito, porque daí eu atraio o público específico. Ou de repente até, tem muita gente que é a favor do Ivan, eu vou começar a falar mal do Ivan, porque daí vêm as pessoas e começam a me acessar para se defender, para defender o Ivan, porque eles gostam dela. Falem bem ou falem mal, mas eu tenho que... E daí eu vou ficar movimentando tudo. Fala um pouquinho aqui, fala um pouquinho lá, mas as pessoas vêm, às vezes, para elogiar e às vezes para me xingar. Mas elas estão vindo. Então, assim, não importa de onde vem. Então, a gente, infelizmente, caiu por uma situação como essa. Gostaria que fosse mais informativo, né? A imprensa fosse mais informativa. Mas tá cada vez mais difícil. Sabe o que tu me lembrasse, Wagner? O que acontece? Existe um serviço do Google, o Google News, que é um agregador de notícias. Alguns que nos ouvem, nos assistem, talvez utilizem esse serviço. Inclusive eu utilizo esse serviço. O que é? O algoritmo selecionando aquilo que você vai ler. Né? O Google sabe como que a gente é, né? Tem acesso às nossas informações, todo o nosso histórico ali, então ele vai selecionando notícias do teu interesse e tal. Na real, vai colocando pessoas nas suas bolhas, né? Entrega aquilo que as pessoas querem ler. Mas enfim...
o que está acontecendo? Existe um portal, um site, que eu não vou mencionar o nome aqui, que ele é conhecido por ser clickbait, que é aquela coisa assim, veja o que o Ivan falou sobre a saída do Wilson no Podville. Porque eu fui viajar. Tu fez o comentário, mas eles pegam, colocam ali um título para pescar mesmo, vem disso o vai clickbait, chamar atenção mesmo. Vai chamar atenção. Caça-clique. Pro cara clicar, ver os anúncios, remunerar, monetizar ali aquele site. E as notícias são sempre assim, são toscas na verdade, é uma não notícia, né? E o que acontece? É o site mais acessado via Google News. Mais do que portais da Globo. E aí eles têm ali uma situação específica porque eles acabam falando muito de globais. E aí virou um problema pra Globo, porque para saber dos globais as pessoas vão mais num site paralelo do que no Globo, do que no oficial, que é onde eles querem entregar o conteúdo ali já com a curadoria deles, enfim, né? E aí o que tu percebe? Vai se criando uma situação assim, mas eu sempre costumo dizer que se tem placa é porque tem história. Se tem um site assim, é porque as pessoas querem ser enganadas. As pessoas clicam ali, querem ler, e depois clicam de novo e não aprende e não entende. Pô, mas esse site não tá te entregando nada, só tá pegando o teu clique. E o incrível que mais me chama atenção nesse tipo de situação é as marcas agregando o seu nome a essa situação. Não interessa o conteúdo. Quantos cliques tem lá? 1.200.000. Fala do quê? Não quero nem saber. É 1.200.000. Cara, se eles estão falando bem, eu acho que o fator que determina eu patrocinar é o quantos cliques tem ali. Que é o que, voltando lá, o que tu falaste antes. Comercialmente, sendo viável, não importa o conteúdo. Cara, e vai ser assim, cara. Eu não vejo. Eu não vejo assim, do jeito que tá indo. Esse site vai ter cada vez mais. Ele pode continuar nessa linha de redação mentirosa, fantasiosa. Ele pode continuar. Tem audiência, tem audiência. E vai aumentar. Não vai ter assim, não. Esse www eu não vou mais porque é mentiroso, vou dar um filtro. Não vai ter. Não, eu não vejo esses a curto prazo, as pessoas se conscientizando, cara, E assim, 15 segundos que eles precisam, né? Sim. Eles não precisam mais, eles não querem que tu fique meia hora ali, né? É abrir a telinha, descer o cursor, ser impactado ali e vai embora. Não, e não só isso, muitas vezes as pessoas compartilham. Não sei o que aconteceu com vocês. Daí como verdade, né? Mas tu já leu? Pois é, exatamente. Às vezes não é nem questão como verdade ou mentira, mas é que acontece cada vez mais. O título, a chamada, a manchete ali, o subtítulo é totalmente diferente do texto. Até os grandes portais estão indo para uma linha assim. E a pessoa te manda e tu diz, não, mas tu leu? Não li, eu só compartilhei. Mas como? Não é figurinha, né? Cara, isso tá... A gente tava conversando com um amigo meu que também tá trabalhando com marketing essa área. Ivan, não adianta. Se nos 10 primeiros segundos tu não prender o cara, tu perdeu o cara. 10 segundos, cara, não é um pouquinho mais. 10 segundos. Se o cara não... Já vai mudar. Mas de quantos segundos, cara? Cara, tem que ser muito bom pra tu reter ele mais de 30. Cara, Sim. Eu não tenho conhecimento técnico pra dizer isso, mas, cara, é uma loucura, né? Você tem que chamar atenção nos 10 primeiros 5 pra ele ficar 10 e quem sabe ficar no 30. Mas mais que isso, daí ele já não... Cara, e mais que 30. Ah, cara, daí é um fenômeno. O assunto é bom, tu foi bem, é um fenômeno. Mais de 30 segundos é um assunto fenômeno. Sim. E assim, cara. Por isso que a gente é muito grato a todos que chegaram nesse momento aqui do podcast. Tenho certeza. Só que você tem que assistir inteiro pra ver tudo aquilo que nós falamos aqui. Garanto que vale a pena. Sempre pisca um jequiti no meio, assim. Cara, eu já tava pensando, se a gente fizer cortes de 10 segundos... Ô, Neto, não é viável a gente fazer cortes de 10 segundos e ir distribuindo?
e distribuir por e-mail. Tu tem ainda? Tu tem os e-mails, vai? Cara. Ô, Wagner, cara, show de bola, cara. Obrigado de novo, né, por me convidarem, aceitarem a minha, a minha presença aqui. Mas é muito bom e parabéns pelo projeto de novo, que eu acho que é legal poder ouvir, poder discutir, falar de vários assuntos. A cidade precisa disso, né? Eu acho que isso que falta mesmo, né? E como tem essa visão meio de rádio, né? Sim. Então fica ainda mais atrativo. Ou espero que um dia possa ser ao vivo, né? Que daí consegue interagir, aí a gente conversa 2 horas. Não, mas não entrega o segredo. Quem disse que não é ao vivo? Cara, sabe por que não é ao vivo ainda, cara? Eu não sei, cara, porque eu ainda não tenho confiança em mim mesmo. Porque eu tenho medo de ser cancelado, Wagner. Nós nunca editamos nada, vai tudo pro ar. Até hoje, né? Até hoje. Cara, mas... Ô, Neto, esse programa vai poder ir na íntegra? Vou dar um corte bom, hein? Não, mas, e será que nós falamos que vai ter que ser cortado? Real. Cara, eu vou dar um exemplo pra vocês. Teve uma celebridade aí da cidade que mandou um vídeo de uma situação complicada em alguns grupos. Cara, foi. Ele apagou, acho que não deu 1 minuto depois, ele apagou. O print é eterno. Cara, imagina ao vivo que falou. Agora foi. Foi. E assim, querendo ou não, vou voltar, Joinville tem 600 mil habitantes, mas para tu fechar portas, a gente volta a dizer, eu tenho amigos, colegas aí que fecharam portas, cara. Não andaram no tablado e não fecharam portas. Então, o meu medo de sair do tablado ainda... Mas é isso aí, acho que vamos chegar aí no dia lá, né, Mira? Vamos. E assim, ó, você que tá nos assistindo, qual que é o nosso pedido? Vamos fazer um combinado. Você escreve aí nos comentários ou nos manda nas redes sociais, no inbox, no privado, nos comentários, como você achar melhor. Quem que você quer que venha aqui no nosso podcast. Então, ó, tá lançado o desafio. É isso aí. E aí, em troca, o que a gente pede? Curte o nosso vídeo, você que chegou até aqui, se inscreve no nosso canal e assim você sempre fica sabendo quando saírem os nossos vídeos. E Wagner, te agradecer pela presença, foi muito boa aqui a conversa, eu acredito muito que as pessoas que estão conosco até agora gostaram do conteúdo, senão não estariam aqui conosco. E foi bom pra gente ter esse panorama da imprensa. Tu é um cara que tem uma bagagem longa, extensa, já teve seus méritos, já teve suas rés, como todo mundo, né? E é uma referência. Então, a gente ficou muito feliz de te receber e compartilhar um pouco do teu tempo. Eu costumo dizer que o ativo mais importante que nós temos é o tempo. E isso tu compartilhou conosco e tenho certeza que também em consideração as pessoas que nos assistem, que nos acompanham e que muitas vezes nos encontram por aí e nos dão os feedbacks agradáveis e sugerem pessoas, sugerem temas, e a gente é muito grato a vocês por essa participação. Só existe o programa graças a vocês. Fechou? Valeu, Wagner. Obrigado, pessoal. Obrigadão, Neto. Um abraço. Valeu, cara. Valeu. Valeu. Até a próxima, galera. Valeu.